Boa noite, amada igreja. A graça e a paz estejam com todos vocês, meus irmãos. Eu convido aqueles que estão para o lado de fora, para que possam entrar, os que estão em pé, para que possam sentar, para a gente poder, nessa noite, mais uma vez, cultuar ao nosso Senhor, falar com o nosso Pai, prestar louvores, prestar adoração àquele que é único e digno, apenas Ele, de receber toda a nossa adoração. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar então o nosso culto com uma oração. Convido os irmãos para que se coloquem de pé, então, para que possamos iniciar este nosso culto da única forma melhor, aquela em que nós podemos conversar com o nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, pela sua infinita bondade, Pai. Te agradecemos, Jesus, pela misericórdia e pela graça, Pai, que o Senhor concede a nós, Pai, que o Senhor derrama nas nossas vidas, Pai, a cada dia, Jesus. Se não fosse por isso, Pai, eu tenho certeza, Pai, nada seríamos, Jesus. Senhor, abençoe este culto, Pai. Conduza, Senhor, o ministério de louvor. Conduza, Pai, a mim também que estarei dirigindo, Pai. E também, Senhor, conduza, Pai, o mensageiro desta noite, Pai. Esteja conosco, essa é a nossa oração. Amém. Podem se assentar. Igreja, estaremos fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Romanos 10, do versículo 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Será uma leitura alternada, então eu convido os irmãos a prestarem bastante atenção. A primeira, ali não está escrito, mas eu vou falando para os irmãos. Jovens, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão? Todos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daquele que anunciam boas novas. Amém. Entraremos então agora no nosso momento missionário. Esse momento é um momento que estaremos vivendo durante todo esse mês de julho, missões locais, missões também estaduais, aquele momento em que não somente nesse mês é para nós orarmos pelo nosso bairro, intercedemos. Gente, igreja, todo momento é momento de intercedermos pelos nossos, por quem está perto. Às vezes a vida passa tão rápido, as coisas acontecem e a gente só lembra de quem está longe, né? Orar por missões mundiais, missões nacionais, mas nós sabemos, nós já temos essa convicção e já entendemos que o nosso maior campo missionário é aqui, é na frente da nossa igreja, é na nossa família. Porque é muito difícil, não sei para vocês, mas a gente estava até conversando isso no PGM dos jovens ontem. Como é difícil falar de Jesus para a nossa família, né? Às vezes a gente já está tão acostumado, mas ele já sabe que eu sou crente, mas ela já sabe que eu sou crente. Não preciso falar, precisa, meus irmãos. Por quê? Eu vou para o céu, vocês vão para o céu. E a família de vocês? Será? Será que eles já conhecem a palavra? Será que eles já entendem que Jesus é o único e suficiente Salvador? Será que eles já entendem, o nosso bairro entende, que só por meio de Jesus é que a gente vai para o céu, é que a gente vive? Então, neste momento, estaremos falando do nosso tema, que é Jesus vem, por isso eu vou. Todos juntos? Jesus vem, por isso eu vou. Aleluia. A nossa divisa
Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia. Estaremos agora com o ministério de... Não vai ter o hino? Não. Então, prosseguimos. Vai ter algum louvor neste momento? Pode ser? Então, com o ministério de louvor. Boa noite, igreja. Gostaria que ficasse de pé, todos os irmãos. Vamos estar saindo do seu lugar, falando com o irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? Se movimentar um pouquinho, para esquentar um pouquinho nesse frio. Dar aquele abraço gostoso, falar que Jesus te ama. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Declaro todos a foda. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
Amém, irmão? Glórias a Deus. Podem se aceitar, igreja. Momento de entrega de bens e vida. Não somente de bens, mas como já diz o título, também entrega a sua vida, meu irmão. Entrega a vida daquele familiar que às vezes está enfermo, que não está nos caminhos do Senhor. Este é o momento. Esse é o momento de fecharmos os nossos olhos, colocarmos o nosso coração, a nossa mente no Senhor e poder entregar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares e também abençoar a casa do Senhor com 1 quilo de alimento e com os nossos dízimos e ofertas. Temos uma leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio 14, 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Aleluia. Mais uma vez, ministério de louvor. Vou fazer um exercício, irmão. Vamos se colocar de pé novamente. Esse louvor é um louvor novo aqui na igreja, né? E gostaria que os irmãos, que não sei se tem o louvor ali na tela, mas que não soubesse ficar sem espírito de oração. E é um louvor muito fácil, amém? É um louvor que vem me incomodando durante a semana, para vir trabalhando nele. Eu estou lendo sobre Abraão, que Abraão, ele confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia contra ele. Então, esse louvor, ele fala sobre isso, sobre confiar mesmo no meio das adversidades. E eu não sei se alguém está passando por algum problema, mas eu te digo, meu irmão, confia, porque maior é o que está em nós do que daquilo que está no mundo, amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos de pé.
seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Creia nessa palavra, meus irmãos. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Deixa o pulmão, vai. Confiando em nosso Deus. Oh, aleluia. Em seu eterno amor, Creia, não seremos. seremos abalados, Firme na rocha. seremos abalados, não seremos abalados. Deixa o pulmão, vai. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor, meus irmãos. Amém. Está orando agora pelos dízimos e as ofertas. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por nos dar fôlego, ó Pai, para estarmos aqui, ó Pai, engrandecendo o Seu nome, ó Pai. Esteja abençoando a cada um que está aqui, ó Pai. Esteja abençoando aqueles que dizimaram e aqueles que não dizimaram, meu Pai. Que o Senhor possa dar forças, ó Pai, para que Ele possa, ó Pai, cumprir o seu papel, ó Pai, de cristão, meu Pai. E passar a confiar mais em Ti, meu Pai. Esteja abençoando, ó Pai, que possamos prestar um culto maravilhoso para Ti, meu Pai. Receba a nossa adoração. Essa oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. De pé, ainda de pé, irmão. Vamos continuar adorando, amém?
monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir o quê? Eu vou subir no monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Mais perto Do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo
encher os irmãos do Espírito Santo. Que você possa sair daqui cheio do Espírito. Amém, irmãos? Poder se assentar. Bom, boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu tô mais ou menos. O dente voltou a doer, mas eu já tomei o remedinho, vai melhorar. Bom, eu tô aqui para fazer oração aí pela sucessão pastoral, esse momento que a gente está passando. E queria convidar vocês a fazer parte comigo desse momento. Pode ser? Vamos abaixar nossas cabeças e conversar com o Senhor sobre essa situação que precisa da atenção nossa, mas ainda mais do controle e da supervisão do Senhor. Pai, o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos porque o Senhor, apesar de nós mesmos, tem sido bom. Te agradeço porque, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor ainda insiste em nós, Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade tem sido renovada a cada dia, a cada manhã, a cada minuto, Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque o Senhor tem sondado os nossos corações, tem sondado as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, Pai. E sei que o Senhor conhece melhor do que qualquer um aqui a necessidade de cada um. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a situação da sucessão pastoral, esse processo que a gente está passando. É um processo que vem a gerar muito medo, muita preocupação, muita ansiedade. Essa expectativa de saber quem é o homem que o Senhor vai colocar para dirigir essa igreja, Pai. Mas sabemos que, independente das nossas expectativas, independente dos nossos quereres, das nossas vontades, sabemos que a Tua vontade, o Teu querer e o Teu realizar é muito maior do que tudo isso, Pai. Sabemos que o Senhor pode sondar o coração de cada um aqui e encontrar necessidades que não são atendidas, não são satisfeitas por um pastor, por um homem, mas são satisfeitas pelo Senhor, Pai. Que nesse momento de preocupação, de ansiedade, o Senhor possa suprir as nossas necessidades. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, sabemos que o Senhor é quem nos guia, quem nos direciona, e que o Senhor possa estar mais uma vez nos direcionando através desse processo, entendendo que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor continua sendo soberano. Ainda quando o mar parece revolto, o Senhor é soberano. O mar, as ondas, os ventos atendem ao teu falar, Pai. E nos dá essa certeza, dia após dia, que nós possamos confiar no Senhor para que o homem que está para vir é escolhido a dedo pelo Senhor. Sabemos que a Tua escolha é boa, é perfeita e agradável, Pai. Nos ensina a confiar nisso de todo o nosso coração. Quando a nossa confiança falha, quando os nossos olhos não conseguem enxergar, sabemos que o Senhor pode enxergar e é fiel para cumprir aquilo que o Senhor tem prometido, de cuidado, de amor, de presença, e sabemos que o Senhor é bom, Pai. Ajuda-nos a confiar, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas e enche-nos com Teu Santo Espírito para continuar em santidade e aperfeiçoamento, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus que eu te oro, Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom, né, podermos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, falar com esse Deus. E agora vamos ter o privilégio de ouvir a voz, a palavra de Deus aos nossos corações. Eu gostaria, antes de chamar o nosso preletor desta noite, convidar as crianças, todas as crianças, para virem aqui à frente. Vamos ter o culto infantil, onde as crianças estarão saindo ali para o culto infantil, não é para a salinha, não, é para o culto infantil, onde estará ali sendo ministrado pelas titias ali, onde Deus, de forma lúdica ali, vai estar falando no coraçãozinho de vocês, tá bom? Eu quero saber se tem alguém corajoso aqui que quer orar, além do Otávio. Eu sei que o Otávio sempre tem essa coragem de orar. Tem mais alguém? Ah, a Sofia. Então, a Sofia vai estar fazendo esse momento de oração aqui pelas crianças. Boa noite. Senhor, amado Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Abençoe cada um que esteja aqui presente nessa noite, pelo pregador dessa noite, que traz essa palavra maravilhosa para o coração de cada um que esteja assistindo nessa noite. Perdoe nossos pecados e livre de todo mal, em nome de Jesus, amém.
Amém. Bom culto, criançada, que Deus abençoe. Gostaria de convidar o nosso irmão Leandro. Nós temos tido a oportunidade de ouvir o irmão Leandro, ele é lá da igreja do pastor Marcos Viana, tem nos abençoado com mensagens maravilhosas. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez, né? Isso, bênção demais. Ele tem sido bênção e com certeza essa noite não será diferente, meus irmãos. Então, que nós possamos estar atentos, com nossos corações abertos, que com certeza Deus tem algo maravilhoso reservado para falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações através da instrumentalidade do nosso irmão Leandro. Oremos. Deus maravilhoso, querido, nós louvamos o Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, de louvarmos o Teu nome, de falarmos contigo, Pai. E agora, Deus, temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Pai. Deus maravilhoso, prepara os nossos corações e usa o Teu Filho, Deus, de forma poderosa para ser instrumento nesta noite, a fim de que possa falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, família. Boa noite. Como ele disse, terceira vez, mas é um privilégio, sempre digo, de estar com vocês, de estar aqui neste lugar, compartilhando da palavra, pensando junto na palavra. E eu quero começar dizendo que, como nós somos tão desafiados, sabe, a viver como Jesus viveu em nossos momentos diários da nossa vida. Enquanto vivemos nesse mundo, enquanto caminhamos nesse mundo, o quanto somos desafiados, sabe, em nossas vidas, viver como Jesus viveu, mostrar aquilo, as qualidades do nosso Senhor, mostrar aquilo que Jesus mostrou sobre esta terra, o quanto nós somos desafiados pela pessoa que está ao nosso lado, pela sociedade em que vivemos, o quanto olha para nós e espera algo de nós que represente o nosso mestre, como o nosso mestre viveu aqui. E nesta noite eu queria conversar um pouco, sabe? Queria pensar um pouco com os irmãos como Jesus viveu, como podemos viver, como podemos nos mover, como podemos agir aqui nesse lugar, como Jesus fez, o que fazer, como realizar o que ele realizou. E a primeira pergunta que a gente faz, para entender o que devemos fazer ou o que não devemos fazer, como Jesus viveu aqui. Como Jesus viveu, como ele se movimentou, como ele fez o que fez, como ele realizou aquilo que realizou. Primeira coisa é que está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 7, vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. O termo esvaziar é kenosis, refere-se ao ato de Cristo abrir mão da sua glória e prerrogativas divinas para se tornar humano. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que voluntariamente se limitou. Primeira coisa que vemos, que o nosso mestre, enquanto esteve sobre esta terra, ele se esvaziou. Ele, de fato, deixou todas as prerrogativas que o identificava como Deus. Ele não usufruiu, ele não quis usar essas prerrogativas. Lembra que prerrogativas são essas? São a onisciência, a onipresença, tudo aquilo que constituía, tudo aquilo que demonstrava que ele é Deus, que ele era Deus. Ele preferiu não usar enquanto caminhava sobre essa terra. Ele se esvaziou, ele deixou isso para viver como eu e você nesta terra. Se esvaziando de si mesmo, deixando aquilo que representava o ser Deus, mas não deixou de ser Deus. Então se esvaziou. Jesus viveu aqui como um de nós, vazio, sem aquele poder que nós conhecemos que só Deus tem. Então, quando você parar para pensar e começar a meditar nesse sermão que eu trago hoje, imagine um Deus como eu e você. Imagine um Jesus como eu e você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores,
com os mesmos dificuldades de vivência, passando sobre esta terra. Talvez você esteja em seu coração dizendo, como assim? Como assim um Deus tão poderoso vai se esvaziar de si? Como assim um Deus tão poderoso vai viver como eu vivi? Sim, esse foi o nosso mestre, Jesus. Ele escolheu descer, o Deus Todo-Poderoso, ele escolheu vir até a terra e viver como eu e você, porém sem pecado. Mas continua o texto, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ao assumir a forma de servo, Cristo se identificou com a condição humana, mostrando que o serviço e a humildade são essenciais no reino de Deus. A humilhação de Cristo é um tema central. Ele não apenas se tornou humano, mas também se submeteu à morte, uma das formas mais extremas de humilhação na cultura da época. Morte de cruz. A crucificação era considerada uma morte vergonhosa e desonrosa. A morte na cruz, Cristo não apenas cumpriu a obra da redenção, mas também exemplificou o que significa servir a outros até o fim. Cristo, ele vem e se esvazia. Ele vai viver como eu e você sobre esta terra. Mas ele apenas não vai se esvaziar de si. Ele não vai apenas tirar as prerrogativas de Deus ou deixar as prerrogativas de Deus, a onisciência e o poder de Deus para viver como eu e você. O texto fala que Cristo vai viver sobre esta terra e vai sofrer. E sofrer morte de cruz. Eu quero lembrar os irmãos que esta morte que nós estamos falando, a morte de cruz, era a pior morte que tinha em meio à sociedade em sua época. Era uma morte que ninguém queria ter, pois esta morte era separada apenas para estupradores, para pessoas que fez as piores coisas no mundo. E este nosso mestre, ele vai sofrer esta morte, a morte de cruz, a pior morte que havia no momento. O nosso Deus, Jesus Cristo, enquanto caminhava sobre esta terra, ele vai sofrer. Fico eu imaginando, enquanto ele caminhava para ser crucificado, a pior morte, já intensifiquei isso para vocês, fico eu imaginando quantos chutes o nosso mestre levou, quantos tapas no rosto o nosso mestre levou, quantas cuspidas ou cusparadas no rosto o nosso mestre levou. Esse Jesus, enquanto veio, este que nós chamamos de mestre, que nós reconhecemos como Senhor e Salvador de nossa vida, ele se esvazia, ele vive como nós, mas sofre tudo que tinha de sofrer. Mas isso nos mostra uma coisa, ele serviu até o fim. Cristo serve até o fim, enquanto caminhava, enquanto sofria, enquanto o seu sofrimento era causado por outros, ele não abandona aquilo que ele veio fazer, que era salvar o perdido. E ele começa a caminhar. E a sua caminhada na cruz vai dizer que quando chega, penduram ele no madeiro. E ao pendurar, vão, de fato, matar o nosso mestre. Ele não vai só esvaziar, ele não vai só sofrer, não vão só machucá-lo, mas também vai sofrer a morte e morte de cruz. Você deve estar imaginando e pensando, como assim? O nosso mestre morrer? Como assim um Deus tão grande se permitisse esvaziar tanto, sofrer tudo o que sofreu? Se poderiam talvez estalar os dedos, talvez dizer só uma palavra e eliminar tudo que deveria eliminar. Mas o nosso mestre se permitiu sofrer. O nosso mestre caminhou sobre esta terra e quis sofrer tudo aquilo por mim e por você. E o texto continua dizendo que ele morreu, que ele foi de fato ferido, e uma ferida de morte. Um Deus tão grande que desce, se esvazia de si, de fato, elimina todas as prerrogativas, deixa como se deixasse de lado as prerrogativas, aquilo que constituía ele como Deus, mas sem deixar de ser Deus, vive como um de nós e agora vai passar pela morte de cruz. Nossa, como assim? Como assim? Como assim se esvaziar? Como assim viver como a mim? Como assim viver como um ser humano? Foi o que o nosso mestre fez, se esvaziou
Mas como Jesus foi capaz de servir, como serviu da maneira que se esvaziou? Bom, se de fato Jesus se esvaziou de todos os seus poderes, se de fato Jesus veio ser como eu e você sobre esta terra, como é que ele conseguiu fazer tudo o que ele fez? Como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez sobre esta terra sem utilizar o poder que ele tinha? Sem viver e, de fato, se encher das prerrogativas de Deus. Como assim? Entender o coração do homem sem entender e sem ter a presciência do Deus. Como assim curar sem ter o poder de Deus ou sem exercer o poder que só Deus tinha em sua vida? Como assim? Como este mestre fez isso tudo? Como assim este mestre foi capaz de fazer tudo isso? Como ele foi capaz de amar o ser humano até o fim, sem ter os poderes de Deus sobre ele ou sem exercer os seus poderes? Como assim viver como eu, sem poder sobre essa terra e amar como ele amou? Eu fico me perguntando como meu mestre, como Jesus conseguiu fazer isso. Enquanto pensava no sermão, Deus me falava. Enquanto eu pensava no sermão, Deus me mostrava. E uma coisa que ele me mostrou, que está em Lucas 4:1. Lucas capítulo 4:1, que vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Primeira coisa que precisamos entender: Jesus Cristo desce, foi cumprir os mandamentos ou foi cumprir aquilo que tinha que ser cumprido? Ele desce e vai em direção a João Batista, desce no Rio Jordão e ali é batizado, lembra? E quando ele sai do Jordão, ele é batizado com o Espírito Santo, mostrando uma ação do Espírito em sua vida. Mostra uma pomba voando e pousando, e Deus dizendo: esse é meu filho amado. É o que mostra. Então, naquele momento, Jesus é batizado do Espírito. Mas o texto vai dizer que cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. Quando Jesus vem e desce ao Jordão e é batizado, e quando ele sai, a palavra vai dizer que Jesus ali é cheio do Espírito Santo. Que Jesus ali, de fato, ele é preenchido totalmente com o Espírito Santo. Aí a gente já começa a pensar. Aí a gente já começa a entender, aí a gente já começa a analisar e pensar como ele fez tudo o que fez. E foi guiado, o texto fala, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A palavra, ou cheio do Espírito Santo, esta expressão destaca a plenitude do Espírito que estava sobre Jesus. Isso indica que suas ações e ensinamentos ao longo do seu ministério seriam guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Uma coisa que Jesus fez foi se esvaziar e sofrer por mim e para você aqui. Mas ele fez isso totalmente dominado pelo Espírito Santo. Por mais que não usasse as prerrogativas de Deus, os poderes de Deus, Jesus se permitiu se encher do Espírito Santo. Ele se permitiu viver a vida do Espírito Santo. E o texto vai dizer que o Espírito Santo conduz, que o Espírito Santo vai guiar Jesus. Isso dá a entender que o Espírito Santo é que controlava Jesus enquanto ele estava sobre esta terra. O que vai dizer que esta expressão destaca a plenitude do Espírito que estava sobre Jesus. Jesus estava pleno do Espírito Santo. Ele se esvazia das suas prerrogativas, ele se esvazia das prerrogativas de Deus, mas se permite encher do Espírito Santo em sua vida. Aí passamos a entender por que Jesus fez o que fez, porque ele conseguiu realizar o que realizou. Às vezes muitos falam, mas ele é Deus. Mas Jesus era Deus, Jesus é capaz de fazer isso porque ele é Deus. Jesus curou porque ele era Deus. Jesus libertou porque era Deus. Jesus chegou na vida de alguém porque ele é Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite, que você entenda uma coisa, que Jesus só fez o que fez porque estava cheio do Espírito Santo. Ele se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo. Então para e pense, se Jesus fez o que fez guiado pelo Espírito Santo, e ele nos envia a fazer o mesmo, mas eu não vou adiantar, eu quero que você pense, igreja. Eu quero que você pense, por que não estamos fazendo?
Porque não estamos realizando. Se Jesus foi capaz, entendemos que ele viveu como um de nós, e ao se encher do Espírito Santo, ele fez. Vamos continuar. Foi guiado pelo Espírito ao deserto. A palavra guiado implica a uma ação ativa do Espírito Santo. Há uma ação ativa. Não é que o Espírito Santo, ou que Deus batizou Jesus Cristo com o Espírito Santo enquanto ele viveu aqui, que encheu ele enquanto ele viveu aqui, para que ele tivesse o Espírito Santo e dissesse, eu sou salvo. Para que ele dissesse, eu tenho o Espírito. Não. O texto aqui fala que o Espírito Santo implica uma ação ativa. É uma ação ativa, é onde um crente ou uma crente que se converte em Jesus e é batizada no Espírito Santo, ou de fato, quando se converteu em Jesus, quando decidiu a sua vida por Jesus, ela se permite o Espírito Santo guiá-la, ou guiá-lo pelo caminho, de um modo ativo, de um modo de fato ativo e não passivo. Então pare e pense como você está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida, de modo passivo ou de modo ativo. Você tem deixado o Espírito Santo fazer aquilo que só ele pode fazer na sua vida, ou tem de fato tomado as rédeas, ou tem de fato guiado, ou pela sua inteligência, ou talvez pela sua capacidade. O que você tem feito? Jesus era Deus, se esvaziou, ele foi dependente do Espírito Santo e fez o que fez. E o que a igreja está fazendo hoje? Está se enchendo e deixando o Espírito Santo guiar? Ou está se enchendo, sendo de fato diminuindo a chama do Espírito, estigmatizando a chama do Espírito? É um caso a pensar nesta noite. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Como Deus ungiu, a menção do Espírito Santo indica que Jesus operou em plena comunhão com o Espírito, realizando milagres e ensinando com autoridade. Quando Jesus curou alguém, curou porque o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Jesus foi e pregou a palavra e muitos se converteram, muitos entenderam porque o Espírito Santo estava sobre ele. Precisamos entender isso, porque senão fica uma utopia, a gente nunca vai fazer, nunca vai conseguir fazer, mesmo dando ordem ao nosso mestre. Mas Jesus nos mostra, se esvaziando e vivendo como um de nós, se enchendo do Espírito Santo, nos mostra que é a nossa missão também fazer. Que é a nossa missão também realizar algo que ele realizou, porque fomos chamados para ser discípulos dele. Discípulos são imitadores, é viver como o mestre viveu. Mas como vamos viver como o mestre viveu se não entendermos e não deixarmos o Espírito Santo encher a nossa vida? Sabe, a menção do Espírito Santo indica que Jesus operou plena comunhão com o Espírito. Jesus tinha comunhão com o Espírito. Jesus Cristo deixava o Espírito Santo fluir em sua vida. Ele vivia plenamente o Espírito Santo. E tudo o que devemos fazer é viver plenamente o Espírito Santo. Jesus, tudo o que fez movido pelo Espírito Santo. Eu lembro a vocês que no início do sermão eu falei, Jesus Cristo se esvaziou das suas prerrogativas, sabe, onisciência, onipresença, onipotência, que só Deus tem. Sabe disso? Ele se esvazia disso e vive no poder do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Se não é Deus. Se o Espírito Santo tem tudo isso porque ele é Deus. Então Jesus deixa que o Espírito Santo inunda a sua vida. Ao inundar, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aonde ele vai com o Espírito Santo. Quem guia a vida dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo leva ele a lugares. Como Jesus amou na pessoa do Espírito Santo. Como Jesus curou na pessoa do Espírito Santo. Como Jesus fez na pessoa do Espírito Santo. Porque ele foi totalmente dependente do Espírito Santo enquanto passou aqui. É isso que devemos entender. É isso que devemos pensar. Porque entendendo isso, entendemos que a igreja também é capaz de realizar aquilo que Jesus realizou. Sabe, quando Jesus fala, vai e pregue, a igreja é capaz, porque a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem Deus nela.
O Espírito Santo faz morada em cada um aqui que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O mesmo Espírito que habitou Jesus, o mesmo Espírito que inundou em Jesus, inundou a nossa vida. O problema é que a gente não dá vazão igual Jesus deu vazão ao Espírito Santo. Jesus, de fato, deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E o que devemos fazer se não deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida? Para que nós possamos entender o mistério de Deus, entender aquilo que Deus deseja de nós. Jesus nos convida a aprender dele e permanecer nele. Sabe, viver o mestre, de fato, o nosso exemplo. Jesus é quem devemos olhar e imitar. Jesus é a quem devemos olhar e fazer igual. Jesus é aquele que é o nosso norte, é aquele que alinha a nossa vida. Jesus nos chama para aprender com Ele. Um Deus que se esvazia de si, um Deus tão poderoso, que poderia fazer qualquer outra coisa, mas Ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu sofrer sobre esta terra, para que pudesse nos resgatar, e escolheu viver completamente dominado e controlado pelo Espírito Santo, para que fizesse tudo aquilo que Ele fez. Mas Ele nos faz uma coisa, Ele nos chama, Jesus nos convida a aprender dEle e permanecer nele. Esse mestre que fez tudo isso, Ele nos chama para perto, Ele nos chama para aprender com Ele, para de fato permanecer nele. Ele fala, vem. Ele fala, vem estar perto de mim, vem aprender comigo. Olha o texto, olha esse texto. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus está falando assim, ó, venham a mim. De fato, vocês não entenderam ainda. Talvez a religiosidade, talvez as coisas que acontecem no mundo, de fato, entre vocês, esteja atrapalhando vocês a entender aquilo que eu quero que vocês façam. Vocês talvez não estão entendendo o que eu desejo de vocês. Ele fala assim, ó, venham a mim. Venham a mim se estão cansados da religiosidade e não estão entendendo o que deve fazer. Venham a mim, se leiam a minha palavra e não entendem. Venham a mim, Jesus está falando, venham a mim, todos os que estão cansados da religiosidade, cansados de ouvir e não entender. Eu não sei, sabe, cansado do jugo que colocaram nas costas de vocês, ou nas minhas costas. Ele fala, venham a mim e aprendam de mim. Muitos estão aprendendo em outros lugares. Muitos estão aprendendo em diversos lugares, mas não estão aprendendo com Jesus. Não estão aprendendo com o Deus, com o autor das Escrituras. Então ele fala, venham a mim e permaneçam em mim. Olha isso, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha que eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permaneçam em mim, sabe? Permaneçam em mim. A palavra permanecer ou permanência refere-se a uma conexão íntima e contínua entre Jesus e seu discípulo. Essa relação não é apenas superficial, mas envolve um compromisso profundo e constante. Jesus fala assim, ó, venham a mim. Venham a mim e se relaciona comigo através da pessoa do Espírito Santo que esteja em vocês. Mas ele está falando assim, ó, mas esse relacionamento não é relacionamento simples. Não é provisório, não. É diário. É um relacionamento de entrega diária. Onde você estiver, se relacione comigo através da pessoa do Espírito Santo que está em você. Ele fala assim, não é um relacionamento passivo. Não é de ter o Espírito Santo, está lá o Deus do Espírito. Não. É um relacionamento onde vai haver troca, onde vai haver entendimento, onde Jesus vai falar e você vai ouvir. Ele fala assim, ó, se relacione comigo. Ele fala, eu quero falar aos seus ouvidos, eu quero que você entenda aquilo que está nas Escrituras Sagradas, mas se relacione comigo. Venham a mim todos que estão cansados, sabe? Essa permanência é permanecer. Quantos
não estão permanecendo? Quantos estão se relacionando, vivem a vida entre altos e baixos? Uma hora está vivendo, de fato, aquela coisas maravilhosas com Deus, aquele momento extraordinário com Deus, outra hora está, de fato, muito morno, não consegue nem ouvir a Deus. E o texto não fala, permaneçam em mim um tempinho, não. O tempo fala, permaneçam em mim. Permanecer, a ideia de estar sempre ligado, ouvindo Deus a todo instante, se conectando, sabe, em oração, na leitura da palavra, vivendo aquilo que querem viver, pedindo ao Senhor sabedoria que aumente a chama do Espírito Santo no nosso coração. Não tem meio termo, não tem negócio, não tem jeitinho, ou é viver ou não viver. Muitos perdem muitas coisas porque não vive conectado com o Espírito Santo, permanecendo no Espírito Santo. E às vezes tem um banquete para se saborear, mas fica no pão com mortadela, porque não querem permanecer. Talvez por conta de algumas dificuldades, dizem que não querem mais, desiste da caminhada, desiste de ouvir ao Senhor e acaba perdendo tudo aquilo que Deus tem para você e para mim. Então, permanecer no Senhor é estar perto, sabe? É estar, de fato, ligado no nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito, como Ele quis ou quer que façamos. Como quem aceitou o convite e está permanecendo em Jesus, deve viver nesse mundo. Como quem aceitou o convite de vir a Jesus, deve fazer neste mundo. O que devemos fazer se já aceitamos o convite? Algumas pessoas aqui, ou todas, já aceitaram o convite de permanecer ou de estar próximo de Jesus. Já ouviram o seu chamado. Já sentiu de Jesus dizendo, venha minha filha, venha o meu filho. Mas como agora eu devo viver? Nós vemos o nosso mestre vivendo de maneira extraordinária. Sabe? Se esvaziando, tomando forma humana, vivendo cheio do Espírito Santo e sofrendo como sofreu, como você sabe. Mas isso tudo na pessoa do Espírito Santo. Mas como devemos viver a nossa vida? Se o nosso mestre viveu dessa forma, como eu e você devemos viver? Como eu e você devemos fazer? Como eu e você devemos permitir que Deus trabalhe em nossa vida? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Primeira coisa que devemos fazer é ter, sabe, entre nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Devemos pensar como Cristo Jesus pensou. Talvez esteja pensando, cara, mas como eu vou pensar da mesma maneira que Cristo pensou? Lembra que eu falei que Jesus Cristo se encheu do Espírito? Você tem o Espírito Santo. Se você permitir que o Espírito Santo enche a sua vida, você vai pensar da mesma forma que Jesus Cristo pensou. Você vai entender da mesma forma como Jesus Cristo entendeu. Sabe o amor que tanto fala, que é se colocar no lugar do outro? Esse amor que é se doar pelo outro. Se você viver cheio do Espírito Santo, você vai se colocar no lugar do outro. Sabe, quando você receber aquilo que Jesus recebeu, você vai se colocar no lugar do outro. Jesus recebeu um tapa no rosto. Você, cheio do Espírito Santo, como Jesus se encheu, você receberá um tapa e virará outra face. Mas talvez alguns falem, isso é impossível. Claro, para mim, para você, sim, humanos como somos. Sim, talvez seja difícil. Mas cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo é possível. Porque foi possível para o nosso mestre, ele disse que faríamos as mesmas coisas. Foi possível para o nosso mestre, cheio do Espírito Santo, ele falou que vivenciaríamos as mesmas coisas. Só olhar para trás, quando voltamos à igreja primitiva, voltamos e olhamos Pedro na porta do templo, levantando um paralítico no poder do Espírito Santo. Quando olhamos para trás, vemos os nossos irmãos sofrendo perseguições, mas sem revidar. Por que eles faziam isso? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque viviam da maneira que o Espírito Santo queria que eles vivessem. Olhavam para Filipe, vai ver o livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo fala nos ouvidos de Filipe, Filipe vai até uma carruagem. Sabe, fala com o eunuco. Dali prega a palavra, o eunuco se converte.
Sabe quando vamos fazer isso, que vamos pregar a palavra, olhar para alguém que tem tanta sede de Deus, pregar a palavra, e essa pessoa vai se converter, sabe quando é que vamos fazer isso? Quando estivermos cheios do poder de Deus, cheio do Espírito Santo em nós. Muitos estão fazendo pela carne, pela força, pelo braçal, pela inteligência. Mas o Espírito Santo quer trabalhar na sua igreja, quer mostrar o seu poder através da sua igreja. Por isso devemos abrir o coração, por isso devemos entender e deixar o Espírito Santo lotar a nossa vida com o seu amor. É isso que devemos fazer. O verbo pensar refere-se a uma atitude ou mentalidade. Paulo está chamando os filipenses a adotar a mesma mentalidade de Cristo, que é caracterizado pela humildade e pelo serviço. Sabe, humildade e serviço. Quando olhamos a vida do nosso mestre, vemos ele lavando os pés dos discípulos. Quando olhamos a vida do nosso mestre, vemos ele morrendo por quem nem merecia a morte dele. Quando olhamos para o nosso mestre, víamos ele amparando, curando alguém que talvez nem merecia. Alguém que perseguia, sendo sua filha curada, só olhar para a vida de Jairo. Sabe, quando você olha para as Escrituras Sagradas, quando você olha para a vida de Jesus, você vê o serviço, você vê o amor na presença. Você vê, de fato, a humildade do nosso Mestre. Ser humilde, se colocar à disposição. Sabe, viver a vida como se alguém fizesse parte da sua vida mesmo. Se entregar, ser servo. Viver como Jesus viveu aqui neste mundo, olhar para Ele e imitá-lo. Fomos chamados para imitar Jesus. Fomos chamados para olhar para o nosso Mestre e realizar as coisas como Ele realizou. O problema é que estamos olhando para outro lugar. Enquanto Jesus nos chama para olhar para Ele e fazer como Ele fez. Este versículo estabelece o padrão para a vida cristã. A vida do crente deve ser uma reflexão da vida de Cristo, que é o modelo supremo de humildade e amor. A nossa vida tem que, de fato, mostrar Cristo nela. As nossas atitudes têm que mostrar as atitudes de Cristo. Temos que viver e vivenciar aquilo que Jesus vivenciou. Temos que abrir o nosso coração e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, trabalhe na minha vida, encha com o seu Espírito, mas eu preciso, está faltando amor. Jesus, está faltando perdão, eu preciso liberar perdão, mas encha a minha vida, que só consigo perdoar se o Senhor me ajudar. Está faltando carinho, está faltando um abraço, eu não sei o que é. Mas se encha do Espírito Santo. Viva como Jesus viveu. Deixe Ele trabalhar na sua vida, para que você faça como Jesus fez. Não existe como fazer as coisas que Jesus fez sem que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na nossa vida. Não dá. Se você tentar fazer pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. Talvez você vai ter fama dos homens. Talvez você vai ter uma grande visibilidade dos homens. Mas e Deus? E o nosso Criador? Aquele que nos separou para toda boa obra. O que Ele está dizendo? O que Ele está falando das suas atitudes? O que Ele está falando do seu amor? O que Deus está falando? Não dá para servir a Deus sem deixar o Espírito Santo ter vazão na nossa vida. Não dá. Se você está vivendo isso, para e pede a Deus sabedoria. Pede a Deus que deixe o Espírito Santo fluir na sua vida de novo. Porque não dá para viver e imitar Jesus sem que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Este versículo, olha o que está em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo. Esta expressão implica em uma renúncia das próprias vontades, desejo e ambições em favor do que Deus deseja. É um convite à humildade e à submissão, reconhecendo que o caminho de Cristo, muitas das vezes, é contrário ao interesse pessoal.
Às vezes a gente tem nossos interesses, e temos mesmo. Mas devemos perguntar a Jesus o que Ele deseja disso. Às vezes aquilo que desejamos de todo o coração não está nos planos do Senhor para a nossa vida. Já pararam para pensar? Às vezes queremos tanto uma coisa, mas Deus não deseja isso para nós. Mas alinhado com o Senhor, entendendo o que Ele deseja de nós, entenderemos o que devemos fazer sobre a nossa vida. E eu não estou falando só no ministério. Eu não estou falando só em decisões em meio à igreja. No seu trabalho, na sua vida pessoal, em todos os lugares da sociedade onde você está. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele deseja de você. Pergunta ao Espírito Santo, sabe, o que Ele deseja que você faça. Talvez muitas das decisões que tomamos ou tenhamos tomado seria diferente se fosse guiada e impelida pelo Espírito Santo. Talvez falaríamos menos. Talvez não seríamos muito ignorantes ao tratar o irmão. Talvez não seríamos muito passivos ao tratar o outro. O Espírito Santo nos orientava. O problema é que parece que o Espírito Santo só trabalha dentro da igreja ou do templo. Parece que o Espírito Santo só tem um horário para trabalhar no domingo à noite. Mas o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida diariamente, seja em onde for, seja em qual área for. Seja se você dentro do metrô, seja você dentro do ônibus, seja você dirigindo o seu carro, o Espírito Santo deseja controlar a tua vida. O Espírito Santo deseja te guiar a todo momento, assim como guiou Jesus no Jordão, assim como guiou Jesus em todos os lugares que Ele ia, aonde Ele pregava. O Espírito Santo deseja te guiar também em suas demandas. O problema é que queremos limitar o Espírito Santo a uma área da nossa vida. Fazemos separação da nossa vida. Essa aqui é secular, essa aqui é religiosa, essa aqui é um ambiente diferente. Não, está errado. Nós temos uma vida só. E tudo é guiado e, de fato, orientado pelo Deus Criador. E se você é igreja, Ele precisa fazer parte da sua vida em todos os ambientes da sua vida. Na criação dos seus filhos, em seu casamento, em seu trabalho, em todos os lugares. Mas não deixamos fazer parte. Às vezes nem fazemos a pergunta: Espírito Santo, o que deseja de mim hoje? Espírito Santo, talvez em suas orações, para onde vamos? Talvez temos uma decisão difícil a tomar e nem ajoelhamos para dizer: Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Eu preciso da sua ajuda, é uma decisão muito forte, é algo que vai mudar a nossa vida, mas tomamos a decisão sobre a orientação do homem intelectual, do homem mais sábio. Enquanto Deus quer falar conosco, enquanto Deus quer nos guiar por essa terra e nos mostrar o caminho certo. Jesus foi guiado por essa terra, movido pelo Espírito Santo, e fez o que fez. E hoje é a nossa referência. Quantos de nós vamos ser referência para outros? Porque a palavra é: vão e façam discípulos, é vão e façam alunos, vão e façam imitadores. Quantos de nós, se olharmos para a nossa vida, vamos ser referência para outros que estão vindo, para outros que estão convivendo ao nosso lado? Vamos ser referência de uma pessoa que ouviu o Espírito Santo e foi movida pelo Espírito Santo? Ou vamos ser referência de uma pessoa boa, de uma pessoa que não queria o mal de ninguém? Ou alguém vai falar assim: não, aquela pessoa era movida pelo Espírito Santo, aquela pessoa ouvia o Espírito Santo, aquela pessoa se relacionava com Jesus. O que você quer ouvir da sua vida como igreja? É isso que devemos perguntar, é isso que devemos de fato nos encher, e isso que deve nos intrigar. Alguém que está surgindo hoje vai falar que nós somos movidos pelo Espírito Santo, ou vai falar que nós somos movidos pelas nossas próprias forças? Precisamos pensar, precisamos sacudir as nossas vidas e se agitar e dizer: Deus, onde está errado? Sonda o meu coração mais profundo e traga à realidade aquilo, Senhor, que faz eu pecar contra Ti. É isso que devemos fazer, nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, sonda o meu coração.
Sonda o meu coração, porque eu sou igreja. Eu disse que Jesus Cristo, seu Filho, é Senhor da minha vida. Sonda o meu coração, mas me ensina, Senhor, se eu estiver errando contra o Senhor, para que eu possa corrigir e viver para a tua glória. É isso que devemos fazer. É isso que devemos, de fato, buscar. Ser reconhecido porque seguimos um Deus vivo. Não ser reconhecido pelas nossas próprias forças. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece, sabe, permanecer, estar perto, deve andar como ele andou, como Jesus Cristo andou, como Jesus Cristo se moveu. É isso que o texto está falando, que eu e você devemos andar como ele andou. Não devemos negociar, não tem negócio, não tem jeitinho. O texto não deixa jeitinho. O texto não fala, eu vou andar um pouquinho como Jesus, o resto da minha vida eu vou andar do jeito que eu quiser. Não. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Aqui, João estabelece um padrão de vida. A palavra andar é uma metáfora comum na literatura bíblica que se refere ao estilo de vida de uma pessoa. Ele está falando do seu estilo de vida. Sabe o seu estilo de vida? Você deve andar como Jesus andou. O seu estilo de vida deve parecer com o seu mestre. Não tem jeitinho. Ele está dizendo, o seu estilo de vida, você que se converteu nele, que diz que permanece nele, deve ser como ele andou. Deve ser o estilo de vida de Cristo Jesus. O uso do verbo deve indica uma obrigação moral. Não é opcional, mas uma consequência natural de permanecer em Cristo. Não é, gente, não é opcional. Eu escolho. Não, esquece isso, tira isso da sua mente. Isso é para quem não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí eles podem tomar a decisão que quiser, mas você que confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você entregou a sua vida a Ele e disse, Senhor, toma conta da minha vida, eu não consigo mais guiá-la, eu não consigo mais controlá-la, eu desisto. Você falou para Jesus, eu desisto. Está aqui, ó, a minha vida, está aqui, Senhor, está aqui, a minha vida, é assim, ó. Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmão. Oi, irmãozinho. Ei, Gabriel. Vem cá, Gabriel. É assim, ó. De fato, você tomou a decisão. Aqui está a sua vida. Você fala assim, fica aqui, Gabriel, fica aqui. Você está aqui, ó. A sua vida. Você fala, não aguento mais. Eu estou sufocado. Eu não aguento mais. Você confessou Jesus Cristo. Você fez isso aqui com a sua vida, ó. Deu a Jesus. Agora, quem toma conta da sua vida é Jesus Cristo. Porque você deu a sua vida. Mas o problema é que a gente faz isso daqui, ó. Olha o que a gente faz. Senhor, eu entrego a minha vida. Toma a minha vida. Não, mas tem aquela área, Senhor, que... Não, peraí, Senhor. Mas tem aquela área. Não, peraí. Obrigado. Nós não entregamos. Sabe, tem áreas da nossa vida que a gente... Não, Senhor, vou dar um jeitinho. Peraí. Não leva agora não, Senhor. Quando nós entregamos a vida ao Senhor... Entregamos confiando que Ele vai resolver todas as coisas. Todas as nossas necessidades vai ser suprida. Porque entendemos que servimos um Deus único e poderoso. E não tem questionamento, não tem negócio, não tem jeitinho. Ou entregamos ou não entregamos. Então, se você é igreja, deixe Deus controlar a sua vida. Confie, mas também não crie coisa da sua mente que Deus não prometeu e queira que Deus faça. Ele prometeu trabalhar para nossas necessidades. E Deus diz que vai nos preparar para toda boa obra. Mas Ele não te prometeu coisa extraordinária que às vezes colocamos na nossa mente e colocamos na conta do Senhor quando dá errado. Não foi isso que Ele prometeu. Ele disse para a gente confiar que as coisas tomariam todos os seus lugares. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disser. João 14, 25 a 26. Aqui é uma promessa. Jesus promete o Consolador. Ele fala, vou enviar um Consolador. Vou enviar alguém que vai te ensinar todas as coisas. E esse Consolador é o Espírito Santo. Ele promete que todos que se converterem ou acreditarem nele, iriam ser batizados com o Espírito Santo. E você conhece a história em Atos 2, o Espírito Santo desce e batiza toda a igreja. Hoje, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tem o Espírito Santo na vida, é batizado com o Espírito Santo. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, Ele vai revelar as coisas do Senhor ao seu coração. Você não precisa de guru, você não precisa de ninguém, de homem nenhum. Você tem o Espírito Santo da verdade, que vai te revelar as coisas de Deus. Mas o que acontece hoje é que nós não estamos nos relacionando como Jesus se relacionava. Lembra? Jesus se retirava todos os momentos e ia orar ao Pai. Jesus se relacionava com Deus e Deus se revelava diretamente a Ele. Mesmo se tornando como um de nós, no poder do Espírito Santo, Jesus poderia experimentar isso. Mas o que acontece é que estamos deixando isso, aquilo que Deus nos prometeu, essa responsabilidade pessoal de nos relacionarmos, de trocarmos com Deus para trocarmos com pessoas. Estamos deixando na responsabilidade do pastor trazer a melhor mensagem da nossa vida, enquanto Deus quer nos dar a melhor mensagem da nossa vida no nosso quarto. Eu não estou dizendo que este momento aqui não é importante, porque aqui estamos como igreja, como comunidade de fé, e estamos num ambiente maravilhoso, adorando ao Senhor, e até a mensagem pregada é em adoração a Ele. É um momento oportuno, mas você e eu não podemos abrir a mão de nos relacionarmos diariamente com o Senhor, ouvir do próprio Deus aquilo que Ele quer de nós. Porque o Espírito, o Deus que servimos, mora em cada um de nós. Ele fala que nós somos igreja. Se somos igreja, há Espírito Santo, o Espírito Santo mora em cada um de nós. Então, se abrir as Escrituras Sagradas, abrir esse livro, nós ouviremos da boca do Senhor aquilo que devemos fazer sobre esta terra, assim como Jesus ouviu. Mas creia, entenda que o Espírito Santo quer falar, não terceirize o seu relacionamento. Não terceirize para a menina ou para a mulher ou para a senhora da oração, do ministério de oração. Não terceirize para o irmãozinho do seminário ou para o pastor. Seja você instrumento na mão de Deus. Seja você ouvindo o Senhor. Seja você trazendo a realidade que o Senhor está falando ao seu coração e norteando diversas vidas ao seu lado, porque o Senhor está falando com você. É extraordinário quando Deus nos fala, é extraordinário quando Deus nos enche. Sabe aqueles momentos em que temos no nosso quarto, que nós ouvimos Deus claramente, chegamos quebrados e saímos felizes da vida porque ouvimos o Senhor, e às vezes nada mudou ainda. Às vezes a situação está a mesma, mas estamos fortes, estamos de fato encorajados, porque ouvimos o Senhor no nosso quarto. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, se encher do Espírito Santo. Viver o Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ao contrário, deixem-se encher do Espírito Santo. O encher-se do Espírito Santo implica em permitir que o Espírito de Deus controle e guie a vida do crente. É um convite a buscar uma vida guiada por Deus, em vez de se deixar levar pelos prazeres momentâneos. Sabe, às vezes a gente fica tão emocionado pelo aquele prazer momentâneo, pela coisa acontecendo, e esquecemos da pessoa do Espírito Santo. Mas o texto fala lá, deixe-se encher do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te inundar. Deixe o rio de águas vivas fluir.
do seu interior. Tem muita gente que tem o Espírito, mas o que acontece? O Espírito Santo quer trabalhar na vida, quer mostrar as obras do Senhor. Mas sabe o fogão, o fogo do fogão que a gente usa para cozinhar? Tem aquele botão. Se a gente aumenta a chama, né? O que acontece que muitos dos crentes, a chama tá enorme, usa um botão daquele e faz assim, ó, diminui a chama do Espírito Santo, diminui, aí deixa baixinha. Não deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Acha que o Espírito Santo vai fazer sem a gente querer, sem a gente permitir. Deus não trabalha dessa forma. Deus não age dessa forma. Você precisa permitir que o Espírito Santo flua em seu coração. Por isso Jesus fala, busquem o Espírito Santo, busquem o Senhor de todo o coração. Por isso que devemos buscar, gente. Por isso que devemos permitir. O Espírito Santo não é guru de estalar o dedo e vir uma luz na sua mente e você lembrar um texto bíblico. O Espírito Santo não é guru de usar de adivinhações. O Espírito Santo é Deus. Ele vai te orientar pelo caminho certo. Ele vai te trazer aqui, ó, do pecado e vai te trazer para a luz. Porque Ele é luz. Mas deixa você permitir encher do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra andemos sugere um estilo de vida, um comportamento contínuo. Paulo está chamando os crentes não apenas a viver pelo Espírito uma vez, mas a conduzir suas vidas diariamente sob a orientação e o controle do Espírito Santo. Isso implica em uma caminhada ativa e consciente, onde as decisões e ações são moldadas pela presença do Espírito. Ó, esse negócio aí de você falar um monte de coisa, de fazer um monte de coisa e não lembrar, ó, esquece isso, que isso não é do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo, quando toma decisão na vida de alguém, é uma decisão consciente. Nós tomamos uma decisão consciente. Nós entendemos quando Deus está trabalhando na nossa vida. Quando Deus trabalha, nós lembramos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, é uma decisão consciente. É uma decisão que Deus vai trabalhar na sua vida e você vai tomar uma decisão consciente de buscar ou não o Espírito Santo. De fazer ou não aquilo que Ele está te mandando fazer. Esse negócio de que eu viver um extraordinário de Deus, mas esqueci tudo. Espera aí, tem alguma coisa errada. É uma decisão consciente. É entender. E viver cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo habitar na nossa vida todos os dias. Não é esporadicamente, né? Se encher uma vez, está cheio para sempre. Buscar é uma coisa. Não acreditamos que um crente deva buscar o Espírito Santo. Não acreditamos. Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Mas acreditamos que um crente deva se encher todos os dias do Espírito Santo. Então, todos os dias, só por hoje, o Espírito Santo tem que encher a nossa vida. Tem que trabalhar na nossa vida. Talvez se você não esteja deixando o Espírito Santo encher a sua vida, chegou a hora de pausar e falar, Deus, enche a minha vida com o Espírito. Deus, por favor, trabalhe novamente na minha vida. Deus, por favor, eu estou sentindo falta do fluir do Teu Espírito. Sabe? Às vezes a gente para de fazer aquilo que estávamos fazendo, por quê? Já pararam para pensar? Às vezes desviamos a nossa rota, por quê? Já pararam para pensar? O Espírito Santo é o nosso GPS. É Ele que vai nos indicar. E o mapa que Ele usa é a Bíblia. É isso aqui, ó. O mapa que o Espírito Santo usa é a Bíblia. Ele é o nosso GPS. Vocês já viram como é que funciona? Você bota o GPS no carro, o que ele faz? Ele traça toda a sua rota, não é? Não traça? Ele usa qual mapa se você estiver em São Gonçalo? O mapa de São Gonçalo para traçar a rota, não é? O Espírito Santo, Ele vai traçar a sua rota, todinha da sua vida, se você permitir. Ele vai trabalhar todinha a sua vida, se você permitir. E qual é o mapa que Ele vai usar? Aqui, ó. As Escrituras Sagradas. Se encha do Espírito Santo, se relaciona com as Escrituras Sagradas. Eu quero ver se o Senhor não vai traçar a sua rota e você não vai chegar no destino certo. Vai haver dificuldades no caminho, mas Ele vai te guiar. Mas o problema é que não estamos ouvindo o Espírito Santo.
e não estamos conhecendo e sabendo para onde Ele quer ir. Aí erramos o caminho. Aí tropeçamos. Aí falhamos. Aí vamos colocar a culpa em Deus? Ou vamos colocar a culpa em nós mesmos por não estar se relacionando com o Espírito Santo e não sabermos o caminho que estamos seguindo? Estamos desviando a rota. Então, para voltar à rota, se encha do Espírito Santo. E não só do Espírito Santo, mas permita que a Bíblia seja o seu mapa diariamente. Quantos aqui fazem as devocionais diárias pela manhã? Quantos aqui fazem os devocionais diárias? Leia todo momento. Cara, isso aqui é o nosso mapa. E o Espírito Santo que está em nós vai nos guiar através disso daqui. Eu volto a repetir, não existe estalinho de dedo, não existe facilidade. Não existe, Deus vai trazer uma palavra. Deus vai trazer as Escrituras Sagradas e daqui você vai ouvir o Senhor trabalhar na sua vida. Mas precisamos abrir as Escrituras diariamente. Não é privilégio de um, é privilégio de todos. Desde a criança até o mais velho, é privilégio de todos. É responsabilidade de todos se encher das Escrituras Sagradas e deixar o Espírito Santo inundar a nossa vida para que Deus nos guie na caminhada para chegarmos no lugar certo. Não deixe isso para ninguém. Jesus não deixou para ninguém. Ele era Deus, mas se esvaziou. Viva cheio do Espírito. Mas o fruto, aí, quando você viver cheio do Espírito e deixar Ele te guiar, aqui ó, e deixar Ele te guiar através do mapa, que é as Escrituras Sagradas, e deixar Ele trabalhar na sua vida e você ver o mover dEle, olha aqui ó, que está escrito em Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você deixar o Espírito Santo transbordar na sua vida e entendendo o que Deus deseja de você através das Escrituras, esse fruto, sabe, é um fruto que parece um cacho de uva. Não é frutos, é fruto, um cacho de uva ou uma tangerina com diversos gomos. Cada gomo tem uma coisa. Um gomo é amor, outro gomo é alegria, outro gomo é paz. Não é frutos, é fruto. E isso vai ser gerado na nossa vida. Porque estamos cheios do Espírito Santo e as pessoas vão experimentar. O que Jesus gerou na vida dele se não foi isso aqui? O que Jesus gerou na vida dele se não foi isso aqui? Jesus não gerou amor? Quando pisaram no calo dele, quando bateram nele, o que ele fez? Ele amou ou não amou? Jesus não teve alegria, ele não foi alegre com todos. Jesus não teve paciência. Lembra quando Pedro traiu? Quando os discípulos queriam defendê-lo, ele não teve paciência. Jesus gerou todos esses frutos, mas na pessoa do Espírito Santo. Como é que eu e você vamos gerar isso aqui no meio da sociedade? Tem fruto que é para nós, mas tem fruto aqui que é para outros. Sabe, quando gerarmos, as pessoas vão experimentar Deus na nossa paciência. Quando você estiver ali sem paciência, você vai lembrar do Espírito Santo e vai gerar paciência. E a pessoa que está do seu lado vai experimentar esse fruto doce que você vai gerar. Talvez esteja faltando paciência. E isso é uma coisa que o Espírito Santo pode gerar. Talvez esteja faltando mansidão. Talvez você seja bravo demais e falte mansidão na sua vida. Mas o Espírito Santo é capaz de gerar isso na sua vida, porque Jesus viveu automaticamente, vivendo na pessoa do Espírito Santo, se enchendo e gerou todos esses frutos. Como a igreja vai gerar esses frutos se não viver completamente dominada pelo Espírito Santo, como o nosso mestre viveu? Devemos deixar o Espírito Santo fluir e gerar os frutos que Ele deseja que geramos. Não podemos limitar a pessoa do Espírito Santo, porque quando limitamos a pessoa do Espírito Santo da sua vida, o outro não é beneficiado com aquilo que o Espírito Santo quer entregar. Deus só vai entregar através da igreja. Não tem como Deus usar alguém que não pertence a Ele. Talvez você identifique alguma ação de amor, mas vai ser uma ação movida pelas próprias vontades, não pelo Espírito. Então não deixe de fazer aquilo que você tem de fazer, de se encher do Espírito, para que isso seja gerado em você. Talvez seja no seu lar que precise de paciência, e você não está tendo paciência porque não tem deixado o Espírito Santo gerar. Talvez seja com o seu esposo, talvez seja com a sua esposa.
Seus filhos estão te estressando. E você precisa de paciência, de mansidão. Talvez você seja brava demais, mas você vai entender que na pessoa do Espírito Santo você precisa ser mais calma. Precisa ter controle sobre si. Então não viva a vida como se de fato não fosse ou não pertencesse ao reino. Aquele que pertence ao reino se enche do Espírito. E o Espírito trabalha na vida dele ou dela. Olha que Atos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Repito o versículo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ele nos ungiu também, você lembra disso? Ele nos ungiu também. E o texto vai falar, Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós vamos andar por toda parte, curando os oprimidos, sabe, livrando as pessoas das forças malignas. O dia que nós se posicionarmos como igreja e deixarmos o Espírito Santo viver em nós, porque todos nós fomos ungidos com o Espírito Santo e poder, da mesma forma como Jesus foi. O problema é que a igreja não está deixando o Espírito Santo ungir as suas vidas, ou pelo menos trabalhar em suas vidas. O dia que permitirmos que Deus trabalhe em nossa vida, e eu me incluo nisso, eu não estou fora disso, quando eu falo, eu estou incluso junto com os irmãos. O dia que permitirmos Jesus Cristo trabalhar na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, pessoas verão o reino de Deus sobre esta terra, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas espiritualmente, fisicamente, pessoas serão de fato transformadas em seu íntimo, porque Deus vai trabalhar em nossa vida. Mas gente, por favor, é uma noite de uma reflexão. Se estamos longe do Espírito, chegou a hora de nos aproximarmos, deixar Ele trabalhar na nossa vida. Se não estamos deixando ou dando vazão ao Espírito Santo, acabou, para. Puxa o freio de mão e comece tudo de novo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque pessoas precisam. Pessoas estão sendo dominadas pelo mundo, por Satanás, porque a igreja não está deixando o Espírito Santo fluir na sua vida. Pessoas não estão sendo restauradas fisicamente, porque o Espírito Santo não tem trabalhado na vida da igreja. Pessoas não estão recebendo o amor de Deus, porque muitas das vezes a igreja não está deixando o Espírito Santo enchê-la. Mas como nosso mestre, eu e você devemos deixar. Aí vocês e eu vamos ver a potência que vamos ser na mão do Senhor. Aí você e eu vamos ver. Quando falarmos, as nossas palavras sairão com poder. Sabe, levante e anda. Ouro e nem prata eu tenho, mas levante e anda. Sabe, espírito imundo, saia dela. Sabe, viver aquilo que Deus deseja que vivamos. Não saia daqui nesta noite, por favor. Talvez eu nem volte mais aqui, eu não sei. Mas não saia daqui como você chegou. Se você não está deixando o Espírito Santo falar com você, não tem deixado o Espírito Santo fluir na sua vida, seja na área que for, por favor, comece de novo. Lembra do seu primeiro amor? Eu gosto muito de lembrar disso, porque é aquilo que nos impacta. Lembra do seu primeiro amor? Quando você se converteu e você queria falar de Deus em todas as partes, você queria agir como Deus em todas as partes, porque o Espírito Santo estava fluindo. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E olha, volta. Aí a gente vai ver. A igreja do Joque vai ser uma referência. Mas não uma referência de ser uma igreja boazinha, de ser uma igreja que doa coisas. Não. Vai ser uma referência, porque as pessoas vão olhar e falar, aquela igreja lá tem algo diferente. Aquela igreja lá, eu não sei não, mas tem um mover diferente. Tem algo que trabalha na vida daquelas pessoas lá que eu não sei explicar. Não é as coisas que eles dão, mas a vivência deles são diferentes. Eles têm Deus na vida, sabe? É isso que queremos, é isso que almejamos. Então, nesta noite,
compreenda que Deus quer ser seu amigo íntimo novamente. Amém? Obrigado, gente, por me ouvir. E que Deus trabalhe em nossa vida todos os dias, aonde estivermos, seja no trabalho, seja na academia, seja correndo, seja andando, seja em casa, aonde estiver. Deus trabalha em nossa vida se permitirmos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre adorar, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Exaltado seja esse Deus maravilhoso, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa sentirmos, louvarmos esse Deus bendito, santo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do irmão Leandro, que trouxe essa mensagem tão maravilhosa e com certeza está falando aos nossos corações e vai nos fazer refletir, né, por toda esta noite, por toda a semana. Que assim como o Espírito Santo do Senhor nos falou desta noite, que Ele possa continuar a falar aos nossos corações em todo o decorrer das nossas vidas, em todo o decorrer da nossa semana, que nós possamos estar assim atentos e querendo mais e mais dessa presença bendita, santa, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Que esse possa ser o desejo da nossa alma, e nessa semana possa ser uma semana diferente para cada um de nós, uma semana de busca, uma semana de relacionamento com esse Deus santo, com esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar a irmã Gabi, que ela tem um recadinho, e logo em seguida também estarei dando um recadinho para a igreja. Queridos, eu quero anunciar e lembrá-los também que a gente está com a nossa camisa do nosso congresso da juventude. Tá rolando lá a lista no grupo da igreja, no grupo da juventude também. Já falei para Gabriel, já garantiu o borezinho do Davi. Meus irmãos, brincadeira, mas assim, temos camisas desde criança até para os mais idosos, os mais fartos de dias. Meus irmãos, não é porque é da juventude, que é somente aqui, ó, o público mais novo. Não, 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 não. Ó, queremos que toda a igreja fique aqui, ó, trajadinho, bonitinho, e que venham para o congresso também, tá bom? Não é para só ter a nossa camisa, não. Venham para o congresso dia 2 e dia 3 de agosto, tá bom? Então a camisa está no valor de R$40, com o tema contrafluxo. Olha que tema interessante, né? Tá baseado ali em 2 Timóteo. Ai, meu Deus. 3,14, isso aí. E diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendestes, ou seja, contra o fluxo. Enquanto o mundo está indo para um lado, nós que somos a luz do mundo, o sal da terra, nós estamos aqui, ó, indo para o outro. Mas indo sozinho, cata na mão do amiguinho e leva para o outro lado junto. Então, meus irmãos, quem quiser, quem se interessar, me procure Mário também, da liderança da juventude, e já bota seu nomezinho lá, tá bem, meus amados? Amém, meus irmãos? Então vamos caminhar aí, cheios da unção e do poder do Espírito Santo. Lembrando também, meus queridos, que hoje começou o ensaio, né, da
MCM. Já tivemos um grupo de mulheres ali adorando, exaltando o Senhor, ensaiando. E as irmãs estão convidadas para o próximo domingo, se Deus quiser, a partir das 17 horas, continuará esse ensaio de adoração, de louvor a Deus. E qualquer dúvida que tiver, pode procurar a irmã Ana Paula e a irmã Mary. Tá bom, meus queridos? Terá um grupo aí da MCM, não é esse, irmã Ana Paula? Tá. Então, ao próximo domingo, às 17, teremos reunião da MCM. O conjunto se reuniu hoje. O conjunto espera por você no próximo ensaio. Então, qualquer dúvida, procurar a irmã Ana Paula. Tá certo? Que Deus a todos abençoe. Estamos já a caminho do encerramento do culto. Lembrando também os irmãos que nós temos uma cantina, né? Temos ali uma canjica e tudo em prol de quê? Essa campanha, né, de missões estaduais que tem o título Jesus vem, por isso vou. Então tudo vai ser revestido ali para missões estaduais e para missões locais. Então os irmãos passem ali na cantina, né, saboreiem ali uma deliciosa canjica e com certeza estará assim também ajudando nesta empreitada. Amém, meus irmãos? E que assim nós estaremos encerrando com uma oração em silêncio. Eu agradeço a presença de todos os queridos irmãos, aqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem à vontade e esperamos vocês da próxima vez, tá bom? Que Deus assim abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo o Senhor. Que Deus a todos abençoe. Com uma oração em silêncio, estaremos encerrando o culto desta noite. Convido o irmão Leandro e família a estarem ali na porta para receber o cumprimento das igrejas e teremos assim o pós-lúdio de em adoração e louvor ao Senhor. Irmão, saia louvando e tenha uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe vocês, amém, irmão? Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto do monte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir os montes que muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir os montes que muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá
até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto Da face, me espanto com o peso da tua glória. mais perto da glória, é Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer o exército suba em meu lugar. e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as